Olá, começa agora o programa Cheque Mate. O nosso programa é uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. No programa de hoje teremos a colaboração de 5 estudantes de comunicação da UFRN. Andy Mahara, Maria Letícia França, Rafael Lopes, Alexandre Carvalho e Felipe Mateus, todos do curso de jornalismo. E agora você confere um pouco mais sobre a vida da nossa convidada. Ângela Maria Paiva Cruz é natural de Martins, é formada em matemática, mestre em filosofia e doutora em educação. Atuou como professora na rede municipal e estadual. É docente do Departamento de Filosofia da UFRN há mais de 3 décadas. Vice-reitora da gestão 2007-2011 e reitora reeleita, tendo cumprido o primeiro mandato no período de 2011 a 2015. Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Ângela Paiva Cruz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra tê-la aqui conosco no programa Cheque Mate. Olá, Fernando, meus caros estudantes. Também é um prazer enorme estar aqui com vocês e meio assustada com o que vocês querem saber da minha vida. Não, vamos então começar falando da sua infância. Nas nossas pesquisas aqui, vimos que é natural de Martins, uma família até extensa, né? Muitos irmãos, pais agricultores. Quais são as lembranças da sua infância em Martins e como é que a senhora veio passar aqui em Natal? Bom, é interessante lembrar, né? Isso é muito presente na nossa vida, o que nós fomos na infância, como vivemos na nossa família. Então, eu sou de Martins, mas não da cidade, nasci num sítio chamado Serra Nova. E lá vivemos 8 irmãos, uma família numerosa, meus pais agricultores, pequenos agricultores, mas uma marca bem fundamental na minha família é que a casa onde nós morávamos era uma casa onde, naquela época, e ainda hoje em alguns lugares no Brasil, há escolas em salas grandes nas casas das famílias. Ainda há isso. E naquele tempo a sala da minha casa, no tempo que meus avós moravam, a minha casa era uma escola. E no tempo do meu pai também, tinha escola na minha casa. De modo que eu tive 2 irmãs mais velhas que eram professoras e foram professoras nesse ambiente de escola rural. E vocês já podem ver que ser professora é algo bem natural e está no nosso DNA, na nossa infância. Então, muita simplicidade e eu lembro então que educação sempre foi uma diretriz para a minha família de considerar como principal fator de cidadania e de construção de futuro. Então, essa é a marca principal, além da vida muito em contato com a natureza, com os animais, com as plantas, com as flores do nosso clima, do nosso bioma, não é? Mas é uma cidade serrana e, portanto, de uma natureza belíssima. Essas são lembranças gostosas da nossa infância. Bacana. Vamos agora à nossa primeira pergunta dos estudantes com Andy Mahara, do curso de jornalismo. Olá, professora. Olá. Como vai? Aproveitando o gancho, assim, do início da sua vida, vamos para o início da sua carreira. Como foi que a senhora decidiu seguir pelo rumo da docência, inicialmente ser professora? Se essa influência veio das suas irmãs, por exemplo, ou de algum professor marcante que a senhora teve na vida? E se no começo da sua carreira você chegou a imaginar estar no cargo que ocupa hoje como reitora? Bom, de fato, ter professoras na família foi uma coisa marcante. E uma das minhas irmãs, a mais velha, foi professora que usou palmatória. Então, isso são marcas da história da educação brasileira, principalmente, em que castigar fazia parte de educar. Então, essa é uma questão importante. Então, ter professores na escola foi um demarcador e a valorização da educação. Teve um professor, sim, que marcou minha vida, vários professores. E eu fiz o ginasial em Martins, não existia ensino médio,
em cidades do interior. Basicamente havia ensino médio em Mossoró, Caicó e Natal, basicamente. E lá a gente só tinha o nível ginasial, que hoje é o fundamental maior. E todos me encantavam, porque eu fui uma aluna muito estudiosa, muito dedicada, e me apaixonei pela matemática desde sempre. Portanto, meus professores de matemática, inclusive tem um episódio, se me permitem, por favor. Tinha 2 professores de matemática no ginásio, um deles todos 2 excelentes, e um deles batia capa de livro, e eu gostava desse. Só que não era o meu. E nós fizemos lá na década de 70, nossa, vou contar a minha idade, um abaixo-assinado para trocar de professor. Década de 70, vigia a ditadura militar. Uhum. E nós fomos perseguidas, entre aspas. Nem o abaixo-assinado nós conseguimos entregar, rasgamos, porque nos vimos ameaçadas, os alunos dessa turma, da 7ª série, nos vimos ameaçados de ser suspensos e rasgamos a lista. E passou-se umas 2 semanas de investigação intensa para se descobrir quem tinha começado a fazer esse movimento. E tinha sido eu, que apenas escrevi o cabeçalho, sabe o cabeçalho da prova? Uhum. Botar o nome, botar o objetivo do documento, nós rasgamos. E o que eu queria? O que nós queríamos era um professor tão bom quanto o que nós tínhamos, mas o que nós tínhamos era muito lento e eu queria aprender mais matemática. Então, tem um episódio aí da nossa história. Esses 2 professores me marcaram desde o ginásio, porque eu já era apaixonada por matemática. E agora vamos a mais uma pergunta. Agora quem faz é Letícia França, do curso de jornalismo. Olá, professora. Olá, Letícia. Então, ao longo da sua trajetória, você já ocupou cargos muito importantes, né? Tanto como professora, que tem uma responsabilidade enorme de compartilhar conhecimento com os alunos, quanto hoje como reitora, que é sem dúvidas o cargo mais alto da universidade. Ambos têm suas peculiaridades, têm seus desafios. Eu queria saber, assim, o que esses cargos contribuíram para a sua vida e qual deles tem te dado mais satisfação? Bom, completando a resposta anterior, quando eu comecei a estudar e escolhi matemática exatamente, eu já sabia que eu queria ser professora. Tanto que eu fiz primeiro uma licenciatura e depois eu fiz um bacharelado e segui aí já depois da graduação, já fiz concurso para a universidade. Então, ser professora, e eu iniciei no campus de Santa Cruz, passei quase 10 anos no campus de Santa Cruz, na década de 80. E naquele processo, naquele período, não havia uma política de interiorização. Eu queria fazer pós-graduação, não tinha como, porque não tinha professor. E veio o processo de fechamento do campus. Então, fui removida para Natal e sempre querendo me qualificar enquanto professora. Mas desde lá, eu já participava de muitas atividades relativas à administração universitária. Eu era membro de conselhos superiores, como o CONCEP, e de comissões permanentes, como a Comissão de Pesquisa, etc. Depois, estando no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, nós também continuamos participando de administração, coordenação de cursos, chefia de departamento. Depois eu fui também para a vice-direção do Centro de Humanas e sempre muito atuante nas comissões permanentes, como a Comissão de Desenvolvimento Institucional, a Comissão própria de Avaliação, de modo que busquei sempre contribuir para discutir, elaborar e dar opiniões sobre a política acadêmica e sobre a administração da universidade. Ter as 2 experiências de gestão e de professora é muito bom ter projetos que a gente cuide. A gente acorda pensando nele, a gente vai dormir e ainda não terminou de pensar nos projetos que tem a executar. Então, é muito cativante, é muito motivador, é muito desafiador saber que nós temos quase 45 mil alunos que esperam de nós, 5 mil servidores que têm uma expectativa naquilo que a gente projeta, junto com a comunidade acadêmica. Então, é muito estimulante.
Mas, antes de tudo, eu não seria reitora se eu não fosse professora. A experiência de ser professora é uma experiência muito rica, de modo que, se houvesse um outro modelo de qualquer pessoa assumir o cargo de reitoria, de reitora, de reitor, não ter uma vivência da docência, eu imagino que é uma dificuldade imensa, Fernanda, porque é conhecer o dia a dia de sala de aula, é conhecer como pensa o aluno, como demanda o aluno, como a convivência universitária se dá no meio dos estudantes, no meio de um departamento, no meio de um centro acadêmico, de uma unidade acadêmica. É disso que a gente tira as experiências para poder olhar, escolher as políticas e os projetos mais importantes. Então, docência é muito importante para a gente assumir um cargo de administração e da alta administração da universidade. É muito bom, as duas coisas são muito desafiadoras e se complementam. Mas, antes de tudo, ser docente, ser professora é a questão fundamental. Professora Ângela, graduação em matemática, mestrado na filosofia, doutorado em educação. Qual a importância dessa busca por uma formação interdisciplinar ou até transdisciplinar para a formação do docente, do pesquisador? Como é que essas disciplinas, o diálogo dessas disciplinas hoje estão ajudando realmente na formação do docente e do pesquisador nas instituições federais de ensino? A pergunta é muito interessante. Você veja que a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade, que são duas coisas diferentes, mas que são importantes. Eu penso hoje, com a experiência que eu tenho, tanto da minha formação quanto da administração universitária, que esse modelo deveria ser o modelo vigente acadêmico de uma universidade. Você tem uma visão que se complementa de cada fenômeno social, natural, ou seja, de todas as ordens, os fenômenos, se eu puder ler assim, o que acontece no mundo físico, no mundo da natureza, no ambiente biológico. Então, se a gente puder ler sobre as várias facetas, leituras do mundo, né, de um ponto de vista, no meu caso, com formação em matemática, filosofia e educação, eu penso que isso nos dá uma possibilidade de leitura do mundo, dos problemas e da construção de soluções, que é muito mais rica do que uma formação disciplinar, focada numa mesma área. Evidentemente que uma disciplina você precisa aprofundar mais para ficar como sendo onde produzir mais, onde você vai pesquisar mais, onde você vai atuar mais na pós-graduação, na extensão e na pesquisa, mas a multidisciplinaridade é algo muito essencial para a descrição do mundo, para o estudo, para os resultados que a gente tem da pesquisa. E isso me dá hoje eu percebo isso com esse tempo que eu tenho de gestão, enfim, são alguns anos, né? De vice-reitoria e já terminando próximo ano termina a segunda gestão de reitora. Essa formação multidisciplinar me ajuda muito em entender quando eu recebo um grupo de pessoas da comunicação, quando eu recebo um grupo de pessoas das tecnologias, das ciências humanas, das ciências exatas, da saúde, etc., para trabalhar certos problemas, eu compreendo muito, muito largamente e profundamente aquilo que eles estão trazendo, essa percepção do mundo e explicação, compreensão mais profunda das questões, também me é dada também por essa formação multidisciplinar. Você vê que no meu trabalho de doutorado, por exemplo, na educação, eu não fui fazer uma coisa díspare daquilo que eu tinha feito na graduação, nem no mestrado, porque eu consegui trabalhar matemática do ponto de vista de currículos, de construção de conhecimento, dando um tratamento axiomático, portanto lógico, trabalhando a lógica, de um conhecimento que é matemático, e levando a contribuição para a questão do ensino de matemática, da epistemologia, das ciências, da filosofia da ciência, enfim, eu consegui conjugar matemática, filosofia, educação
num projeto de pós-graduação. Ok, fica aí a dica para os nossos graduandos em comunicação. Vamos a mais uma pergunta agora com Rafael Lopes. Professora, eu gostaria de saber quais foram os pontos mais significativos desde o seu primeiro contato com o cargo de reitora, no seu primeiro mandato, que a senhora trouxe para o segundo e que foram mais necessários para dar continuidade a essa expansão que a UFRN tem vivido nos últimos anos. A gente viu que a universidade é uma outra universidade nesse segundo mandato, principalmente porque, com o contato que a gente tem com os nossos professores, a UFRN ela era uma instituição bem menor, principalmente nas décadas de 90 e início dos anos 2000. Eu queria saber da senhora quais foram os principais pontos, inclusive os motivacionais, que fizeram a universidade crescer tanto nesses últimos anos. Excelente pergunta, Rafael. Veja bem, eu peguei esse momento de implantação e consolidação da grande expansão que aconteceu na universidade por volta de 2007 e 2008, enquanto eu estava vice-reitora, e que eu fui coordenadora do projeto Reúne, que criou, inclusive, publicidade e propaganda e design, vários cursos, mas a gente dobrou o tamanho. Reestruturação e expansão. Isso, Reúne. Reestruturação e expansão das universidades federais. Foi um decreto de 2006 e nós implantamos esses cursos posteriormente. Então, eu vivi essa experiência de coordenar o Reúne, discutir com a comunidade acadêmica aquilo que ela desejava. Eu lembro que naquela época nós tínhamos 13 cursos, 4 só de humanas, que estavam na Pró-Reitoria de Graduação, aprovados os projetos pedagógicos sem condição de ser implementados, porque faltava professor, laboratório, sala de aula, etc., etc. Então, nós ajudamos a consolidar, a implantar esses cursos, as primeiras turmas desses cursos, e a primeira gestão foi, de fato, implementar, iniciar os cursos, contratar os professores, os técnicos e fazer as obras, implementar o plano de obras da universidade. Porque obra a gente não começa e termina rápido, demora um pouco. Então, mesmo que tenha começado na gestão do professor Ivonildo várias obras, nós inauguramos já na nossa gestão e iniciamos outras e consolidamos. Esse é um demarcador. A infraestrutura para essa expansão é um aspecto. Ter as primeiras turmas e as demandas de qualificação, por exemplo, de um novo modelo pedagógico que foi implantado aqui. Nós hoje convivemos com um modelo de um ciclo só, mas temos os modelos dos bacharelados interdisciplinares, que são o BCT, Bacharelado de Ciência e Tecnologia, que já deu origem a um outro bacharelado que foi o de Tecnologia da Informação, o BTI do IMD. Então, nós temos em convivência 2 modelos que são diferentes, um em ciclos e outro em um ciclo só. E implantar isso na universidade, mudar essas estruturas de pensamento e de formação, é coisa muito difícil. Focos principais: qualidade acadêmica. A gente não podia expandir sem dar conta da qualidade acadêmica. A questão da interiorização e uma motivação. Eu poderia não estar aqui se naquele tempo tivesse curso superior no interior. Bem, então, interiorizar a universidade foi uma diretriz que nós conduzimos com a razão e com o coração, porque eu me imaginava no lugar daqueles estudantes que hoje estão no interior e que precisam migrar famílias ou partes da família para as grandes cidades, para poder ter uma oportunidade de nível superior. Então, interiorizar e consolidar, e aí isso se consolida agora mesmo nessa segunda gestão, que é o caso, quando eu falo de consolidar, não é só ter cursos de graduação no interior, é ter pesquisa e pós-graduação. E hoje nós já temos 20 cursos presenciais no interior, incluindo psicologia e medicina, a área de saúde se consolidando lá, e nós temos pós-graduação, nós temos 7 mestrados no interior. Escola Agrícola de Jundiaí, Santa Cruz, Currais Novos e Caicó. Então, quando é que se pensava que a gente podia ter mestrado no interior? Nós temos. E um outro fator importante, a inclusão social. Isso também é uma coisa que eu sou egressa de escola pública e a universidade viveu por muitas décadas dando possibilidades a pessoas
do setor privado, que aqui há espaço para todos, mas os alunos da escola pública não tinham oportunidade, porque também veio a política de cotas e antes disso a universidade já tinha ação afirmativa. Então, interiorizar a qualidade acadêmica, a inclusão e a internacionalização. Exemplo disso é o nosso esforço para consolidar o Instituto Ágora. Muito bem, professora, vamos retomar esses e outros assuntos após um rápido intervalo. O Cheque Mate volta em instantes.